Imagine descobrir que sua vida inteira é uma mentira. Henrique Valença, um empresário de 35 anos no auge do sucesso, estava prestes a assinar o maior contrato da carreira quando tudo desmoronou. Um atentado misterioso, um acidente que parecia planejado e, de repente, a escuridão. Ou seria? Quando Henrique acordou no hospital, tomou a decisão mais ousada da vida: fingir que havia perdido a visão. Porque às vezes, para enxergar a verdade, é preciso fechar os olhos para o mundo. Mas ele não esperava que no meio de tantas máscaras e traições, apareceria Clara, uma mulher simples que cuidaria dele sem saber que cada gesto, cada palavra, cada olhar dela estava sendo visto. Será que um homem que escolheu não ver conseguirá enxergar o amor verdadeiro antes que seja tarde demais? Fica comigo até o final e descubra como essa história muda tudo. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu like e me conta nos comentários. Você já precisou fingir algo para descobrir a verdade sobre alguém? A noite estava gelada quando Henrique Valença saiu da reunião com investidores japoneses. Ele havia acabado de fechar um acordo de 50 milhões. Mas algo não cheirava bem. Nos últimos meses, Henrique vinha notando inconsistências nos relatórios financeiros. Dinheiro sumindo, contratos adulterados, assinaturas falsificadas. Alguém dentro da própria empresa estava roubando, e ele estava perto de descobrir quem. O carro dele estava estacionado no subsolo, luzes piscando, silêncio absoluto. Quando entrou no veículo e girou a chave, sentiu um cheiro estranho. Gás. Antes que pudesse reagir, a tontura veio. O volante escapou das mãos. O carro desgovernado colidiu contra o pilar de concreto. O som do impacto ecoou pelo estacionamento vazio. Três dias depois, Henrique acordou no hospital. O médico se inclinou sobre ele explicando que o trauma havia causado edema no nervo óptico, mas que com tratamento adequado, ele recuperaria a visão em algumas semanas. Mas Henrique mal ouviu o médico. Sua mente trabalhava rápido. Aquilo não foi acidente. Foi tentativa de assassinato. E quem quer que tenha feito isso achava que ele estava morto. Ou pior, incapacitado. De repente, uma ideia surgiu. Perigosa, mas brilhante. Se eu fingir que estou cego, posso descobrir quem tentou me matar. As pessoas falam livremente perto de quem acham que não pode vê-las. Revelam seus verdadeiros rostos. Naquele momento, Henrique Valença decidiu desaparecer por trás de uma máscara, óculos escuros e uma bengala branca que se tornaria sua arma de investigação. 2 semanas depois, Henrique recebeu alta hospitalar. A mansão que antes era seu império agora parecia uma prisão dourada. Isabela, sua noiva, havia contratado uma equipe de cuidadores, mas todos duravam no máximo 2 dias. Henrique era difícil de propósito. Precisava de alguém dedicado, alguém que estivesse sempre por perto, alguém que as pessoas ignorassem. Foi quando Clara entrou em sua vida. Uma jovem de 26 anos, estudante de enfermagem no último ano, trabalhando meio período para pagar a faculdade e cuidar da avó que tinha Alzheimer. Clara tinha olhos cansados, mãos calejadas, o uniforme remendado nas mangas. Mas havia algo nela, uma luz que Henrique não via em ninguém há muito tempo. Sinceridade. Quando Clara disse que precisava do trabalho e sabia o que era cuidar de alguém que dependia de você, Henrique percebeu que ela era diferente das outras candidatas. Não tinha pena dele, não falava alto demais como se ele fosse surdo também. Não o tratava como criança. Henrique observava por trás dos óculos escuros, analisando cada gesto, cada expressão. E então tomou uma decisão. Você está contratada, mas tem uma condição. Preciso de alguém 24 horas. Você vai morar aqui. Tem uma casa de hóspedes nos fundos.
Clara hesitou, pensando na avó, mas Henrique completou. Pode trazê-la. A casa tem 2 quartos. Clara olhou para aquele homem enigmático. Havia algo nele que a intrigava. Por trás da frieza e dos óculos escuros, ela sentiu uma dor profunda. Sem saber, ela acabara de aceitar o papel principal em uma peça onde nada era o que parecia. Os primeiros dias foram tensos. Clara acordava todos os dias às 6 da manhã. Preparava o café de Henrique, organizava seus remédios, lia os e-mails para ele. Isabela, a noiva, aparecia pouco, sempre com desculpas sobre trabalho. Rafael, o sócio e melhor amigo de Henrique desde a faculdade, vinha todos os dias com documentos para assinatura. E Henrique observava tudo. Certa manhã, Rafael entrou com uma urgência suspeita. Falava sobre autorizações para novas linhas de crédito, oportunidades que não podiam esperar. Mas por trás dos óculos escuros, Henrique lia o documento que Rafael havia deixado cair propositalmente na mesa. Não era linha de crédito, era transferência de ações. Rafael estava roubando a empresa. Do outro lado da sala, Clara organizava livros. Ela olhou para Rafael com uma expressão estranha. Henrique notou. Depois que Rafael saiu, Clara se aproximou hesitante e disse algo que surpreendeu Henrique. Posso falar uma coisa? Aquele homem, seu sócio, eu não confio nele. É o jeito que ele olha para suas coisas, como se já fossem dele. Henrique ficou em silêncio. Clara tinha visto em minutos o que outros não viam em anos. Ela prestava atenção. Ela se importava. E isso era perigoso para os planos de Henrique, porque quanto mais tempo passava com Clara, mais difícil ficava manter a farsa. Uma semana depois, Henrique fingiu estar dormindo no sofá da sala. Isabela havia chegado mais cedo, e Rafael também. O que eles não sabiam é que Henrique estava de olhos bem abertos por trás dos óculos escuros. Os dois conversavam em voz baixa no canto da sala, mas Henrique ouvia cada palavra. Quanto tempo mais vamos ter que manter essa farsa? Perguntou Isabela com impaciência. Rafael respondeu calmo. Calma, falta pouco. Assim que ele assinar a procuração geral, transferimos tudo. E se ele desconfiar? Ele não vai. Tá cego, Isa. Confia em mim completamente. E depois? Depois sumimos. Com 50 milhões, podemos começar de novo em qualquer lugar. Henrique sentiu o sangue ferver. Não eram amantes, eram sócios no crime. Rafael queria a empresa, Isabela queria o dinheiro. E os dois achavam que ele era apenas uma assinatura fácil. De repente, Clara entrou na sala com uma bandeja de café. Desculpe interromper, trouxe café para vocês. O clima mudou instantaneamente. Isabela sorriu aquele sorriso falso e agradeceu. Mas quando Clara se virou para sair, ela olhou diretamente para os dois com uma expressão que dizia: Eu ouvi tudo. Henrique viu, e pela primeira vez em semanas, sentiu algo diferente: esperança. O que poucos sabiam sobre Henrique Valença era que ele tinha uma filha, Sofia, de 8 anos. Vivia com a avó materna desde que a mãe morreu no parto. Henrique a visitava uma vez por mês, visitas frias, protocolares, como quem cumpre uma obrigação. Até que a avó apareceu na mansão com a menina. Henrique, preciso viajar para um tratamento. Sofia vai ficar com você 2 semanas. Henrique ficou tenso. Agora não há uma boa hora. A avó foi firme. Você é o pai dela, e ela precisa de você, mesmo que você não enxergue isso. A escolha de palavras foi irônica. Henrique não enxergava muitas coisas, inclusive como ser pai. Sofia entrou tímida, uma mochila rosa nas costas, olhos grandes observando tudo. Ela não correu para abraçá-lo. Ficou parada, esperando. Oi, pai, disse baixinho. Oi, filha. Henrique respondeu com uma pausa inconfortável. Você vai ficar no quarto de hóspedes. Foi Clara quem quebrou o silêncio constrangedor. Oi, princesa. Eu sou a Clara. Quer me ajudar a preparar um lanche? Sofia olhou para Clara e pela primeira vez sorriu. As duas desapareceram na cozinha e Henrique ficou sozinho com o próprio vazio. Por trás dos óculos escuros, uma lágrima escorreu. Nos dias seguintes, algo mágico aconteceu. Clara e Sofia se tornaram inseparáveis. Faziam biscoitos juntas, pintavam, contavam histórias. A casa antes silenciosa e fria ganhava vida.
e Henrique observava tudo. Certa tarde, na cozinha, Sofia perguntou: Clara, por que meu pai não brinca comigo? Clara hesitou. Às vezes os adultos esquecem como se faz. Mas ele nem me olha. Ele te olha assim, do jeito dele. Sofia foi direta. Você gosta dele? Clara corou. O quê? Por que pergunta isso? Porque você olha para ele igual minha avó olhava para o vovô nas fotos, com olhinhos brilhando. Clara não sabia o que responder. Ela, que tinha jurado nunca mais se apaixonar depois do relacionamento abusivo que quase a destruiu, estava caindo por um homem que nem sequer a via. Ou pelo menos era o que ela pensava. Do lado de fora da cozinha, Henrique, encostado na parede, ouvia cada palavra. O coração batia descompassado. Clara estava se apaixonando por ele. E o pior, ou melhor, é que ele também estava se apaixonando por ela. Sofia era criança, mas não era boba. Ela começou a notar coisas estranhas no comportamento do pai. Um dia, ela deixou seu brinquedo propositalmente no meio do corredor. Henrique desviou dele com perfeição. Outra vez, ela jogou uma bola na direção do pai. Ele pegou no ar antes que o atingisse. Até que Sofia decidiu confrontá-lo. Pai, você não é cego, é? Henrique congelou. De todas as pessoas que ele esperava que descobrisse, sua filha de 8 anos não estava na lista. Ele tirou os óculos lentamente e perguntou: Como você descobriu? Você pegou a bola e sempre sabe onde eu estou sem eu falar. Henrique se abaixou na altura dela, olhos nos olhos. Você é muito esperta, mas preciso que guarde segredo, tá bem? Por que tá fingindo? Porque tem pessoas ruins tentando fazer mal ao papai, e eu preciso descobrir quem são. Sofia pensou por um momento. A tia Isabela e o tio Rafael, né? Henrique ficou surpreso. Por que acha isso? Porque eles falam mal de você quando acham que ninguém tá ouvindo, e a Clara acha eles estranhos também. Naquele momento, Henrique percebeu duas coisas. Sua filha era incrível, e Clara estava do lado dele mesmo sem saber. Promete não contar para ninguém, nem para Clara? Sofia hesitou. Mas a Clara gosta de você, ela ia querer saber. Por isso mesmo, preciso ter certeza de tudo antes de contar para ela. Tá bom, mas você tem que prometer uma coisa também. O quê? Que vai me ser meu pai de verdade, não só quando a vovó mandar. Henrique abraçou a filha pela primeira vez em anos, um abraço verdadeiro, apertado, cheio de arrependimento e amor. Era tarde da noite. Clara estava na cozinha preparando o lanche noturno de Henrique, chá de camomila e torradas, como ele pedia. Ela não ouviu quando ele entrou. Clara estava olhando pela janela, abraçada a si mesma, sussurrando sozinha. Para com isso, Clara. Ele nunca vai te ver desse jeito. Você só é a cuidadora. E ele é inalcançável. Henrique ficou parado na porta. Cada palavra era uma facada e um bálsamo, ao mesmo tempo. Você está errada, Clara. Clara se virou assustada, derrubando a xícara que se espatifou no chão. Senhor Valença, desculpa, eu não sabia que estava aí. Vou limpar isso. Ela se abaixou para pegar os cacos. Henrique se abaixou também, sem a bengala, sem tropeçar. Suas mãos se encontraram no mesmo caco de porcelana. Clara olhou confusa. Como você... Henrique segurou a mão dela com firmeza. Eu vejo você, Clara. Sempre vi. Clara ficou em choque. Você não é cego? Sou. Fui cego durante anos. Cego para o que realmente importa. Mas você me fez enxergar de novo. Clara puxou a mão e se levantou cambaleando. Isso é loucura. Você fingiu esse tempo todo. Eu posso explicar. Me usou, todos nós, sua filha, eu, todos pensando que você era... Clara, escuta. Não! As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu confiei em você! Ela correu para fora da cozinha. Henrique ficou ali, no meio dos cacos quebrados, percebendo que talvez tivesse destruído a única coisa real que tinha. Na manhã seguinte, Clara evitava Henrique. Preparava as refeições em silêncio. Cuidava da rotina mecanicamente, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sofia percebeu. No jardim, a menina se aproximou de Clara. Por que você tá triste? Clara tentou sorrir. Eu não tô triste, princesa. Tá sim. É por causa do meu pai.
Clara ficou surpresa. Por que acha isso? Porque ele também tá triste e não comeu nada hoje. Clara suspirou fundo. Seu pai me enganou, Sofia. Ele não é quem eu pensava que era. Sofia foi direta. Ele é cego de mentirinha, né? Eu sei. Clara ficou chocada. Você sabia? Descobri faz uns dias, mas ele tá fazendo isso porque tem gente má querendo roubar dele. Ele tá protegendo a gente. Protegendo? A tia Isabela e o tio Rafael querem pegar tudo dele. Ele tá fingindo para descobrir a verdade. Clara ficou em silêncio, processando. De repente, tudo fez sentido. Os conversas estranhas, os documentos suspeitos, o comportamento de Rafael e Isabela. Henrique não estava brincando, estava lutando. Ele gosta de você, sabia? Disse Sofia com a sabedoria de criança. Clara balançou a cabeça. Não, Sofia. Gosta sim. Eu sei porque ele sorri quando escuta sua voz. E meu pai nunca sorri. Naquele momento, Clara entendeu. O homem que ela amava não era perfeito, mas era real, e precisava dela agora, mais do que nunca. Naquela noite, Clara bateu na porta do escritório de Henrique. Podemos conversar? Henrique, sem os óculos escuros, acenou para ela entrar. Sofia me contou tudo. Henrique suspirou. Eu ia te contar. Juro que ia. Quando? Depois que te roubassem? Depois que você não precisasse mais de mim? Nunca foi sobre precisar de você como funcionária, Clara. É que eu não queria te colocar em perigo. Perigo? Quem tentou me matar continua por aí. Se descobrirem que você sabe... Clara o interrompeu. Então me deixe ajudar. Não, eu não posso. Você não tem escolha. Rafael e Isabela confiam em mim porque acham que sou invisível. Eu posso ouvir, descobrir coisas. Henrique olhou para ela, realmente olhou. Sem óculos escuros, sem máscaras. Viu a determinação, a coragem, o amor. Se eu aceitar sua ajuda, você precisa prometer que vai fazer exatamente o que eu disser, sem improvisos, sem heroísmo. Clara estendeu a mão. Prometo. Eles apertaram as mãos e, naquele toque, selaram mais que um acordo. Selaram uma parceria que mudaria tudo. Rafael marcou uma reunião urgente. Ele trazia os documentos finais, a procuração que daria a ele controle total da empresa. Isabela estava lá também, sorrindo aquele sorriso de plástico. Henrique sentou-se à mesa. Óculos escuros, bengala ao lado. Clara serviu café, discreta, invisível, mas com um microfonezinho escondido que gravava cada palavra. Rafael empurrou os documentos. Henrique, chegou a hora. Com essa procuração, eu posso gerenciar tudo enquanto você se recupera. Henrique hesitou de propósito. Não sei, Rafael. É muito poder. Confia em mim. Somos irmãos, lembra? Isabela se aproximou. Amor, assina logo. Você precisa descansar. Deixa Rafael cuidar das coisas. Nesse momento, Clara tropeçou e derramou café quente em cima dos documentos. Ai, meu Deus! Desculpa! Isabela explodiu. Você é uma incompetente! Rafael estava vermelho. Você fez de propósito. Clara se defendeu. Não, juro que não. Eu sou atrapalhada mesmo. Henrique ficou imóvel, mas por dentro estava sorrindo. Clara havia destruído os documentos falsos de propósito. Rafael, vamos remarcar. Preciso que meus advogados vejam isso antes. Rafael tentou protestar, mas Henrique foi firme. Eu insisto. Rafael e Isabela saíram furiosos. Quando a porta fechou, Clara soltou o ar que segurava. Eu fiz certo? Henrique tirou os óculos, sorrindo. Você foi perfeita. 2 dias depois, Henrique convocou uma reunião com o conselho da empresa, Rafael, Isabela e seus advogados. Clara estava lá. Sofia também. Quando todos entraram na sala de reuniões, levaram um choque. Henrique estava de pé, sem bengala, sem óculos escuros, os olhos fixos em Rafael. Rafael ficou branco. Henrique, você enxerga? Sempre enxerguei, Rafael. Cada movimento,
cada mentira, cada documento que você tentou me fazer assinar. Isabela tentou protestar. Isso é absurdo! Você está louco! Henrique acionou o projetor. Louco? Vejam isso. Na tela apareceram gravações. Rafael adulterando documentos. Isabela e Rafael planejando o golpe. Comprovantes de transferências ilegais. E mais, a prova do atentado. Mensagens entre Rafael e um mecânico, pagamento para sabotarem o carro de Henrique. Rafael tentou negar. Você não pode provar nada. Já provei. A polícia está a caminho. Vocês vão responder por tentativa de homicídio e fraude. Isabela tentou fugir, mas os seguranças já bloqueavam as saídas. Rafael partiu para cima de Henrique com raiva, mas Clara se colocou na frente. Não encosta nele. Foi Sofia quem terminou tudo. Pegou o copo de água e jogou na cara de Rafael. Esse é por querer machucar meu pai. Minutos depois, Rafael e Isabela eram levados pela polícia. A sala ficou em silêncio. Henrique olhou para Clara e Sofia, sua verdadeira família. Um mês depois, a mansão tinha mudado completamente. Não era mais um mausoléu de solidão. Era um lar. Sofia agora morava ali permanentemente. Clara havia se mudado do quartinho de hóspedas para mais perto de Henrique. No jardim, os três aproveitavam a tarde de sol. Sabe o que é engraçado? O quê? Eu fingi ser cego para enxergar quem era falso, mas quem me fez realmente ver foi você. Clara sorriu. Poético. Mas você continua sendo péssimo em pedir desculpas. Henrique se ajoelhou. Então deixa eu tentar de novo. Clara, eu passei anos cego para a vida. Você me fez querer viver de novo. Me fez querer ser pai de verdade. Me fez... Clara o interrompeu rindo. Levanta daí, você dramático. Deixa eu terminar. Não precisa. Eu já sei. Sabe o quê? Que você me ama, da mesma forma que eu te amo. Henrique se levantou e a puxou para um beijo. Um beijo de verdade, sem máscaras, sem mentiras. Sofia apareceu correndo. El, vocês vão casar? Os dois riram. Sim. Então posso chamar a Clara de mãe? Clara ficou emocionada. Só se eu puder te chamar de filha. Henrique Valença havia fingido ser cego para desmascarar traidores. Mas o que ele realmente descobriu foi que às vezes precisamos fechar os olhos para o mundo para finalmente enxergar o que realmente importa. Amor verdadeiro não precisa de olhos para ser visto, precisa de coração para ser sentido. E pela primeira vez em anos, Henrique finalmente enxergava com clareza absoluta. E aí, gostou dessa história? Deixa nos comentários. Você acha que Henrique fez certo em fingir? Ou deveria ter confiado em Clara desde o início? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro existe. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!